Muito bem, a gente tem aqui ao meu lado uma imagem na tela e isso foi publicado pela Casa Branca ontem. É Trump na frente de um mapa onde se vê a Península da Crimeia, no sul da Ucrânia, e um mapa que delimita as zonas então que estão sob ocupação russa em meio à guerra na Ucrânia. A imagem também é citada como algo que pode ser uma sinalização em termos de concessões territoriais, algo que é parte do debate público. A gente começa por aí, conforme a gente vai pelas atualizações do conflito e das tentativas de paz. Lembrando, em um período de coisa de 2, 3 dias, Trump encontrou primeiro Vladimir Putin em Anchorage, no Alasca, recebendo o líder russo pela primeira vez em 10 anos em solo americano, e a primeira vez desde 2007, onde isso não estava de todo relacionado com uma Assembleia Geral das Nações Unidas. Cerca de 48 horas depois, 7 grandes líderes europeus estavam em Washington. A gente está falando dos líderes de França, a Alemanha, Reino Unido, Finlândia, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda a premier italiana, Giorgia Meloni. Nas conversas, a possibilidade, então, de garantias de segurança para a Ucrânia. No meio de tudo isso, uma nuance, e a gente vai voltar para mais dos detalhes de quais devem ser os próximos passos. O que você vem agora a meu lado é uma publicação que vem por parte do exército da Ucrânia. Isso é uma publicação de que houve um ataque de... A estimativa foi atualizada entre 270 e 280 drones, atacando então a Ucrânia num ataque na noite do dia 19 de agosto. Isso é um ataque muito acima do que seria comum e também, de forma curiosa, houve 5 mísseis Iskander de alcance médio e outros ativos no ataque. De forma incomum, isso também veio com um press release, um comunicado à imprensa do governo russo. Normalmente isso vem com o governo ucraniano comentando a situação, mas um dos ataques que houve nessa noite, então, do dia 19 para o dia 20, logo após a cúpula de paz, também veio com um press release do governo russo. Talvez tenhamos aqui, aí está então, uma publicação do Ministério da Defesa da Rússia. Na última noite, as Forças Armadas da Federação Russa, isso é da conta do Telegram do Ministério da Defesa Russo em língua inglesa. Na última noite, as Forças Armadas da Federação Russa fizeram um ataque em grupo com armas de longo alcance e alta precisão, bem como ataques por veículos não tripulados a uma refinaria de petróleo, suprindo grupo para, então, parte das Forças Armadas da Ucrânia na região do Donbass, região onde estão as linhas de frente. Também uma declaração comum e que pode ser lida como uma sinalização diplomática. Chegou a ter um vídeo circulando, então, também de um ataque em uma das regiões. Isso é um prédio que estava em chamas, então, após um dos ataques. O vídeo rodou as redes sociais. Havia vários vídeos nas redes sociais, mas esse foi verificado de forma independente por agências de notícias. Então, é aquele que tem circulado como uma imagem de fato dos ataques que acontecem após a cúpula na Ucrânia. Isso já foi citado anteriormente pelo presidente americano Donald Trump, onde ele disse que ele entende que Putin faz isso sempre que há um progresso rumo à paz, porque ele acredita que dará para ele uma posição mais forte nas negociações. Segundo o presidente americano, isso não daria para ele uma posição como essa, pelo contrário, enfraqueceria a sua posição nas negociações. E mesmo enquanto a gente fala, eu estou recebendo atualizações ao vivo aqui da redação, cerca de 1 hora atrás foram relatadas explosões em Zaporizhia, 2 horas atrás em Odessa, porto que não faz parte da região do Donbass, cidade portuária. Então, 3 explosões em Odessa relatados nas últimas 2, 3 horas aí, com atualizações ao vivo, conforme, mesmo enquanto a gente está aqui, eu estou recebendo contato da redação. É parte do que a gente discute nesse segmento. Isso importa porque, conforme a gente fala sobre a guerra na Europa, que se estende por mais de 3 anos e meio, o maior conflito no continente desde a Segunda Guerra Mundial, se discute a possibilidade de que uma paz não esteja mais tão distante no momento. Então, quais são os próximos passos? Bem, as declarações que vêm dos líderes europeus e mesmo também da própria Casa Branca é de que o que se espera é que nas próximas 2 semanas haja uma cúpula, sem precedentes talvez, entre Zelensky e Putin. Depois disso, pode haver uma reunião, se essa der certo, entre Zelensky, Putin e Trump, e daí para frente se aguarda que a coisa possa progredir eventualmente para um acordo. Não se sabe os detalhes. Garantias de segurança e concessões territoriais, como eu falei no início do segmento, são as coisas que principalmente se discute no momento. Vale a pena acrescentar que, nesse contexto, a gente tem o seguinte: os 32 países da OTAN vão estar se reunindo amanhã. Não sabemos se vai ter transmissão ao vivo disso, vai ser virtualmente. Se tivermos as imagens, se tivermos o áudio, você vai acompanhar por aqui, então, com tradução simultânea. Então, esse é o almirante Giuseppe Cavodragoni. Ele é o chefe da Comissão Militar da OTAN e diz aí nas redes sociais: amanhã, através de uma videoconferência, eu vou hospedar uma reunião, vou ser o anfitrião de uma reunião com os chefes de defesa das 32 nações aliadas.
Então é o que a gente aguarda para ver amanhã, onde se discutirão também as garantias de segurança. Ele diz que, conforme esforços diplomáticos para garantir a paz na Ucrânia progridem, ele segue buscando updates com essa situação. Tudo muito nebuloso, mas nas entrelinhas disso tudo tem também uma perspectiva interessante. A proposta italiana quanto a garantias de segurança, que foi repercutida ontem e você acompanhou aqui ao vivo, falava sobre países estabelecendo coisas similares ao artigo 5º da OTAN, mesmo que não fosse o artigo 5º de fato implementado. O que isso significa? Bem, o artigo 5º da OTAN é, na fundação dessa organização, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada para então opor a União Soviética e defender os países da Europa Ocidental, conforme a União Soviética avançava sobre o leste europeu, tomando aí Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental e por aí vai, naquilo que Churchill apelidou na época, o premier britânico, de uma cortina de ferro que se estendia do Mar Báltico ao Mar Adriático. Naquele contexto, a OTAN era criada e no seu artigo 5º estava o seguinte preceito: um ataque a um país membro equivaleria a um ataque a todos, significando, no contexto atual, hoje em dia, que se houvesse um ataque da Rússia, por exemplo, à Estônia ou à Romênia, isso seria o mesmo que atacar os Estados Unidos ou o Reino Unido, potências nucleares. Isso é tido como uma ferramenta de dissuasão, mas uma possível entrada da Ucrânia no bloco tem sido parte central do debate agora. Quando a gente fala de garantias de segurança, enquanto uma membresia da OTAN foi descartada por Trump, e seria para os russos também uma coisa que nem entraria já de cara no diálogo, o que se debate é que possa haver garantias similares talvez de determinados países do bloco. Nas entrelinhas disso, enquanto a gente fala sobre um ambiente internacional que muda rapidamente, uma análise que eu citei anteriormente, aqui nas nossas coberturas, foi de que uma estrutura na qual parte da OTAN pode dar garantias de segurança a países específicos é um conceito muito interessante seguindo adiante. Num mundo que se distancia do diálogo nas organizações multilaterais, com os Estados Unidos, por exemplo, saindo da OMS ou parando de financiar a UNRWA e se distanciando de outras organizações da ONU, parece que o perfil do debate internacional se distancia de fóruns como esses e mais se aproxima de uma relação bilateral entre muitos países. Bom, bilateral entre muitos países, estou falando aqui uma abobrinha, né? Mas de relações específicas entre nações. E uma flexibilização de uma estrutura da OTAN como essa, onde parte dos países pode fornecer garantias de segurança enquanto excepcional, também traz um debate interessante sobre como alianças militares podem se configurar, seguindo adiante também em outros contextos. E conforme a atenção americana também se propõe a focar mais no leste da Ásia com a questão de Taiwan, a gente aguarda para ver como uma aliança militar que existe, por exemplo, com a Coreia do Sul ou que existe, por exemplo, com o Japão, poderia configurar garantias de segurança no caso de um cenário com Taiwan. Muito bem, a gente aguarda para ver os próximos desdobramentos. Reunião trilateral bilateral nas próximas 2 semanas, com uma trilateral ainda possível. E amanhã, reunião entre os líderes de defesa da OTAN dos 32 países. A ver como a coisa se desdobra após o ataque russo.